Olá, sétimo ano. Hoje nós tivemos, a videoaula de história e eu vou fazer com vocês, de forma dirigida, as atividades, Que é o plano de estudos tutorados, sétimo ano, ensino fundamental, volume 2. Nós vamos trabalhar essa semana, a quarta semana, que vai da página 77 a 79. Então, vamos pegar o caderno, colocar aí no caderno de vocês o nome, a série, a turma, PET volume 2, quarta semana. E vamos começar as nossas atividades, Vamos ver o que tem na atividade 1, A pergunta da atividade 1. Então, a questão de número 1 é essa que está aí, ó. No século XV, quando os europeus iniciaram as grandes navegações, os desafios eram diversos e estavam presentes em todo o processo, para além dos problemas reais enfrentados pelos navegantes. Muitos relatos de viagem trazem informações que caracterizam situações imaginárias no contexto da navegação. A imagem abaixo ilustra uma das dificuldades encontradas no início do processo da conquista marítima europeia. Então, antes eles conheciam só o velho mundo, A Europa. Aí eles tiveram a necessidade de buscar outros caminhos para encontrar as especiarias que eles não tinham lá na Europa. A gente vai saber agora mesmo o que era as especiarias. Então, aí nessa imagem, o que vocês estão vendo? Vários monstros, na água. Então, isso era um imaginário, era o que eles tinham na cabeça, o que passava na cabeça deles é que o mar era povoado por monstros, Continuando a pergunta, tem aí o seguinte enunciado: observando a imagem acima e levando em consideração o que você estudou sobre o assunto, preencha o quadro abaixo, destacando os perigos reais e imaginários que os navegantes enfrentaram no processo de expansão marítima europeia. Então, vamos ver primeiro os reais, Os problemas reais que eles enfrentavam. Então, um desses problemas foi as tempestades, Vocês vão ver nas outras questões lá e já viram na videoaula, Que as embarcações que eles tinham se chamavam caravelas, que dependendo do vento que desce, porque ela era movida a vento, elas afundavam. Então, esse era o perigo real, de sair, de se lançar em alto mar com as caravelas. O outro perigo era que elas estragavam, Quebravam, rachavam com muita facilidade. Então, se isso acontecesse, o que queria provocar? O naufrágio, eles iriam afundar. E as doenças. Por que as doenças? Porque eles viajavam por vários e vários dias, às vezes até meses, Em meio ao oceano, em condições insalubres, ficava em local úmido, às vezes eles não tinham lugar para fazer as suas necessidades de forma adequada, E não tinha lugar para dormir,
quando vocês veem os filmes, vocês vão ver como que é as grandes embarcações daquela época, né? Como que as pessoas viviam dentro dela. Então, com isso, apareciam as doenças, a fome. Por que a fome? Às vezes eles não calculavam bem a quantidade de alimentos que eles tinham que levar, porque eles sabiam, eles não tinham noção de quanto tempo que iria durar aquela viagem. A sede, eles tinham muita água, né, no mar, uma imensidão de água, cercado de água por todos os lados. Só que água doce eles não tinham, né? Era água salgada, não era própria para eles comerem, para eles beberem. Então vamos ver aí, ó, as tempestades, danificações das embarcações, as doenças, a fome e a sede. Eram os perigos reais. E os imaginários? Eles achavam que o oceano estava repleto de monstros. Marinho queria engolir as embarcações, queriam morrer, iria engolir eles. Mas por que eles pensavam desse jeito? Porque sempre que saía alguma embarcação, nunca voltava, porque às vezes afundava, né? Enfrentava uma tempestade. E na cabeça deles, eles imaginavam que o mar, né, os monstros que habitavam o mar, havia, né, devorado essas embarcações. E eles também acreditavam, na cabeça deles era que a Terra era, o planeta era plano, era como se fosse uma folha de papel, e queria chegar em certa altura, eles iriam encontrar um abismo e iriam cair lá embaixo. Então, uma dimensão plana do planeta, quanto mais navegavam, mais próxima estaria do abismo. Era assim que eles pensavam. Quanto mais eles fossem navegando, mais perto eles estariam do local onde era o abismo, que eles iriam cair lá embaixo. Né? Para vocês terem ideia, quando a gente vai, né, em uma praia, que você sai em alto mar, você vê só água, parece que o céu está encontrando com o mar. Então, como naquela época não existiam cidades próximas, né? Então era essa impressão que dava, que eles iriam andar, andar, andar. Em certa altura eles iriam cair, afundar. Então essa é a nossa primeira pergunta, já com a resposta dirigida. A segunda pergunta é: no período das grandes navegações, havia alguns produtos que não existiam na Europa e, em função disso, eles eram muito procurados pelos europeus. Eram chamados de especiaria. As especiarias não podiam ser cultivadas na Europa em função do clima do continente. Esses produtos tinham um valor muito alto, eram encontrados, em sua grande maioria, no Oriente, em busca do lucro, das vantagens que essas especiarias ofereciam. Muitos países se lançaram ao mar rumo às terras do Oriente. Então, o que acontecia? Eles antes tinham um caminho, né, por terra que eles conseguiam chegar ao Oriente, mais precisamente às vezes eles encontravam as especiarias, que eram que condimentos, temperos que eles utilizavam na alimentação deles lá na Europa. E lá o clima era muito frio, essas especiarias não podia ser cultivada lá, não produzia. Eles tinham que buscar em outro lugar, mas era muito usado e muito caro. Eles precisavam dessas especiarias. Aí o que acontece? Eles tinham que buscar outra rota, outro caminho para encontrar essas especiarias. Então eles, as embarcações, né, os navegantes
portugueses, holandeses, principalmente os portugueses, colocaram as suas embarcações no mar à procura de um novo caminho para as Índias. A imagem abaixo ilustra algumas das especiarias buscadas pelos europeus durante as navegações. Com a ajuda de sua família ou com o auxílio da internet e de livros, identifique as especiarias contidas nas imagens, nomeie-as e descreva a sua utilização. Então, como eu já falei para vocês, o que é as especiarias? São condimentos, são temperos que eles utilizavam na alimentação, né? E que a gente utiliza até hoje em casa. Se vocês observarem, vocês têm aí na casa de vocês. O que são essas especiarias? A canela, a pimenta, o cravo da Índia, a noz moscada, o gengibre, né? E outras especiarias que servem para dar sabor aos alimentos, né? Então aí a gente colocou algumas, né? E explicou para que cada uma delas serve. Elas têm várias utilidades, né? Primeira dela, a canela. Possui uma série de benefícios. Ela ajuda a prevenir e combater o diabetes, controla os níveis de açúcar no sangue, aumenta a sensibilidade à insulina. Também é muito utilizado como termogênico, né? Para acelerar o metabolismo das pessoas. A pimenta é um alimento termogênico, né? Que também acelera o metabolismo, capaz de aumentar o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Por isso que algumas pessoas, quando estão fazendo dieta, utilizam essas especiarias, utiliza canela, que é termogênica, utiliza pimenta, que é um alimento termogênico, a gengibre, que é um alimento termogênico. Por quê? Porque elas ajudam a queimar, a gastar, aumenta o gasto de calorias, né? Sem contar que fica uma delícia nos nossos alimentos, né? O chá de canela é uma delícia, a pimenta no alimento dá um sabor diferenciado, o cravo da Índia aí, né? Também, ó, que é chamado cravinho ou cravo da Índia. Tem ação medicinal, sendo útil no combate a dores e infecções. Também é muito utilizado para para colocar no doce, né? Quando aí na sua casa ou na casa da avó de vocês faz um doce de abóbora, a avó costuma colocar uns coisinhos de cravo no meio, uns cavaquinhos de canela, né? A noz moscada, usada na culinária e também na área medicinal, né? Então, também é muito utilizada pelas pessoas antigas, né? Noz moscada também diz que é muito bom como no combate a alergias, né? Então, tem todo um processo aí de uso, tanto culinário quanto medicinal. A gengibre serve para ajudar a emagrecer, ajuda a tratar a má digestão, azia, enjoo, gastrite, resfriado, colesterol alto, pressão alta, tosse, dores musculares, problemas circulatórios, sanguíneo e artrite. Então, olha aí o interesse deles por essas especiarias, né? Depois, ao longo do tempo que foi descobrindo todas essas utilidades deles, né? Agora, pesquise na internet ou no livro didático outros tipos de especiarias que os europeus buscavam no Oriente. Aí eu coloquei aí a resposta, né? As principais especiarias de origem oriental: pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, macis, canela, anis estrelado, gengibre,
né? O que mais que tem? Tem um monte de especiaria que até hoje ainda é muito utilizado, tanto na culinária, né? Para ajudar a dar sabor nos alimentos, como para tratar algumas doenças. A grande maioria das especiarias que eram valorizadas pelos europeus no período das grandes navegações ainda faz parte da nossa alimentação. Agora elas são muito mais Agora elas são muito mais facilmente encontradas. Converse com sua família e tente identificar quais especiarias que são utilizadas até hoje em sua casa. Liste-os identificando para que serve. Aí essa resposta aí eu não posso dar para vocês. É pessoal, vocês vão olhar, pedir para a família de vocês falar sobre essas especiarias, né? Tem muita coisa, tem um que é muito usado, né, que é o corante, o coloral, tem o açafrão, né, e várias outras especiarias que até hoje são usadas e que vocês devem ter aí na casa de vocês, né? A erva doce, né, e uma série de outras especiarias. Agora para a próxima questão, né? Aí, o início das grandes navegações, eles começaram a fazer novas descobertas, né? Descobrir instrumentos que pudessem utilizar para que eles se orientassem no caminho que eles tinham que seguir. Então, aí a número 3, a expansão marítima deu-se muito em função de descobertas e aperfeiçoamento dos instrumentos técnicas de navegação utilizados pelos europeus até o século XV. Abaixo você irá encontrar alguns exemplos. Identifique os instrumentos e técnicas de navegação a seguir e explique a função de cada uma delas. Então, tem aí a primeira, ó. Na verdade, a grande importância da caravela, esta aqui é a caravela, né? Foi principalmente o ter permitido que os portugueses explorassem o Atlântico e tivesse aprendido como se navegar nesse oceano. Então, foi uma das grandes descobertas, né? Mas para fazer essa navegação, eles utilizaram também o que? A bússola, que é sem dúvida o instrumento mais conhecido da era dos descobrimentos, pois provavelmente o mais importante, indicando sempre o sentido norte magnético, que significa indicar aproximadamente norte geográfico. Tal instrumento constitui-se de indispensável a todo. Uma bússola foi de grande importância também, né? O outro instrumento foi o astrolábio, que é o instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Ou seja, ele era usado para medir as estrelas, né? A distância que o barco estava. Porque, como eu falei para vocês lá atrás, né? Quando a gente olha que vai na praia, que você olha o mar, ele parece ser infinito, ele quase que encontra com o céu. Aí eles usavam esse instrumento para ter a ideia dessa distância, né? Também foi muito utilizado. A balestilha é um instrumento de orientação que foi usado na época dos descobrimentos portugueses para orientação no mar. Ajuda a determinar a latitude que um navio se encontra, né? A altura, a mesma altura, né? E o quadrante na forma mais rudimentar. E tal como o nome indica, um instrumento consiste num quadro de círculo graduado ao qual está fixo um fio com um prumo. Já nos livros Deus Saber da Astronomia do século XIII, a sua função é a medição da altura que
é a distância angular de um objeto em relação ao horizonte. Então, essa é a outra questão, né? Então, voltando lá, vou dar uma paradinha para vocês verem as respostas, né? Para poder realizar a atividade de vocês dessa quarta e última semana da PET 2, né? E vamos aguardar a PET 3. Então, voltando aí na primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta, né? Os perigos reais e os medos imaginários. Tá aí bem visível para vocês, tá? Aí a outra, né? Que é para você identificar as especiarias. Tem as duas primeiras, canela, pimenta, para que ela serve, eu já expliquei direitinho, né? As outras três também está aí bem visível para vocês, né? Para que cada uma delas é utilizada. Olha. E a outra pergunta sobre a questão, né, de número 2 é o pedido para vocês listarem, né? Tem várias outras especiarias. Depois vocês vão conversar com seus pais, ver qual que vocês têm aí na casa de vocês. Depois a outra você vai ver cada uma das invenções que possibilitaram, né, essas grandes navegações, a caravela, a bússola, explicadinho direitinho aí para vocês, né? Dá uma paradinha no vídeo para olhar direitinho. O astrolábio, a balestilha e o quadrante. Então, agora vocês vão estar realizando essa atividade da PET 2, quarta e última semana da PET 2. Vão fazer bem caprichado no caderno, tirar foto e aguardar o momento em que vocês vão ter que enviar para mim, que eu vou estar enviando o formulário e marcando para vocês, tá? Não se esqueçam, essa semana, né, já foi postado o formulário para vocês me enviarem as atividades da semana 3. Semana 4, vocês só vão enviar quando eu postar o link do formulário da semana 4. Tenham um bom estudo, capriche, não deixe acumular as atividades.